texto indicado para o sermão dessa manhã encontra-se em Atos, capítulo 3, do verso 1 ao verso 10. Atos, capítulo 3, do verso 1 até o verso 10. Farei a leitura, a igreja acompanha atentamente. Assim diz a palavra do Senhor. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Meus irmãos, eu cheguei pela primeira vez a São Paulo em fevereiro de 2017. Eu vim para fazer o seminário JMC, enviado pela Igreja Presbiteriana Filadélfia, presbitério litorâneo do Rio Grande do Norte, e eu nunca tinha vindo a São Paulo antes. Então, eu tinha diversas expectativas acerca da cidade, acerca do seminário. Eu pensava que faria amizades, teria aulas empolgantes, muitos trabalhos acadêmicos também estavam dentro da minha expectativa, e nisso ela foi bem o que eu previa. Porém, hoje, no último ano de curso, eu posso dizer que a minha estadia em São Paulo, especialmente no JMC, superaram em muito as minhas expectativas. Demais, em vários aspectos. Você também já deve ter passado por algo assim, ter esperado uma coisa, ter criado expectativas e ser surpreendido. Por vezes nós esperamos que algo seja de um modo, de outro, e somos surpreendidos com algo que é muito mais do que nós imaginávamos. Surpreendido positivamente. E glória ao Senhor nosso Deus por isso. Irmãos, o texto que lemos fala um pouco sobre essa superação da expectativa. Aquele homem coxo de nascença não imaginava que seria curado. Ele não imaginava que aquilo seria o que os apóstolos lhe ofereceriam. Porém, o Evangelho lhe surpreende. A estrutura literária do nosso texto, que vai do verso 1 até o verso 10, ela é dividida de maneira simples em duas partes. Do verso 1 até o verso 5, nós temos a apresentação do cenário. Ali, algumas características são colocadas pelo evangelista Lucas para nos dar o tom daquele cenário em que aconteceria a cura, em seguida o anúncio, o sermão de Pedro. Já do verso 6 ao verso 10, nós temos uma outra divisão, onde o milagre propriamente é relatado. Desse modo, meus irmãos, hoje nós pregaremos no seguinte tema ao expor o nosso texto: o surpreendente poder do Evangelho apostólico. O surpreendente poder do Evangelho apostólico. Do verso 1 ao verso 5, veremos aquilo que muitas vezes esperamos ver. Do verso 6 ao 10, aquilo que o Evangelho de fato opera em nossas vidas. Portanto, voltemos os nossos olhos mais uma vez à primeira porção do nosso texto, verso 1 até o verso 5, aquilo que esperamos ver acerca do Evangelho. O texto começa dizendo no versículo 1, Pedro e João subiam ao templo. Irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, ele pode ser dividido em duas grandes partes, duas grandes seções, a partir do verso
do capítulo 1, verso 8, que diz: sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Uma das formas de dividir o texto é falar sobre o evangelho pregado aos judeus e o evangelho pregado aos gentios. Desse modo, divide-se todo o livro de Atos dos Apóstolos. Uma outra forma de dividir esse mesmo livro é falando sobre os atos do apóstolo Pedro e os atos do apóstolo Paulo. Porque, apesar do livro chamar-se Atos dos Apóstolos, de fato, esses são os dois apóstolos que estão em evidência. É verdade que ali no meio do livro, os atos de Estevão e de Filipe também são narrados. No entanto, predominantemente são os atos de Pedro e de Paulo que mais estão em evidência. E aqui é a primeira porção do livro, o Evangelho aos judeus, os atos do apóstolo Pedro. É por isso que o nome de Pedro aparece em primeiro lugar nessa lista. Pedro e João subiam ao templo. Eles iam para aquele local porque era momento de adorar naquele lugar. Era momento de adorar ainda no templo. O templo não havia sido destruído. A ordem de que agora o evangelho não dependia mais do templo, não estava completamente clara para os discípulos. Porém, com o tempo nós sabemos que eles começam a se reunir tanto no templo quanto nas casas, depois nas sinagogas e nas casas, nas outras cidades, até que os cristãos finalmente se estabelecem em igrejas para reunião pública e também nas casas dos discípulos. Ele estava reunido ali para oração na hora nona. A hora nona é o período de 3 horas da tarde, às 15 horas. Isso porque a hora começava a ser contada, as horas começavam a ser contadas com o nascimento do sol, provavelmente às 6 horas da manhã. E aí o texto descreve essa ida dos apóstolos ao templo para dar ali as circunstâncias, o contexto em que aquele coxo de nascença era levado. O texto dá algumas características. Ele era levado, mas não diz quem o levava. O texto diz que ele era posto ali diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Provavelmente quem o levava não tinha condição de sustentar aquele homem. A ajuda que poderia dar era carregar ele, levar até o templo para que ele então sobrevivesse a partir das esmolas. Irmãos, aqui nesses 2 primeiros versos, nós temos uma apresentação do contexto geral para a narrativa que virá a seguir. Lucas, o médico amado, muito habilmente esclarece os seus leitores da grandiosidade do que vai acontecer. O homem foi criado, o ser humano, homem e mulher, foram criados para andar, para trabalhar, para produzir o seu próprio sustento. É verdade que o pecado dificultou isso e o trabalho se tornou um fardo. Porém, o trabalho é criação do Senhor para o homem desde antes da queda. O fato daquele homem ser coxo, no entanto, lhe impedia de trabalhar. E isso fazia com que ele precisasse viver pela misericórdia dos seus irmãos. Irmãos, perceba que o texto diz, como eu já apontei, ele era levado e diariamente. O texto não fala quem o levava exatamente. Certamente alguém que se compadecia daquele homem. Talvez um parente, amigos, conhecidos. Gente que pensava, eu estou ajudando esse homem. De alguma forma eu estou contribuindo para o sustento dele. Porém a verdade é que esses homens, por mais que tentassem ajudá-lo, eles nunca conseguiriam mudar a sua situação. Eles nunca conseguiriam transformar a sua situação de coxo em agora um homem que teria condição de trabalhar e ter o seu próprio sustento. Os que o levavam não lhe sustentavam, apenas levavam até aquele local. Pedro e João então encontram um homem que tinha sido colocado para pedir esmola. Ele era incapaz de andar, porém tinha amigos que o tinham colocado no que era, obviamente, uma posição boa ali naquele tempo. Os amigos do coxo devem ter pensado, é difícil alguém entrar no templo,
adorar, oferecer sincera adoração a Deus e sair e simplesmente ignorar completamente um homem pobre que claramente precisava da sua ajuda. Não é à toa que Pedro e João viu aquele homem e parou, isso lhe chamou a atenção. De fato, aquele era um local estratégico para pedir esmolas. Meus irmãos, pedir esmolas em locais públicos era algo comum na antiguidade, embora que outros povos não estimulassem a caridade, não estimulassem as doações aos necessitados, como o povo judeu fazia. Por diversas vezes, os preceitos do Antigo Testamento falam sobre a necessidade de ajudar aquele que está desamparado. Apenas no judaísmo, aqueles que não poderiam trabalhar ganhavam a vida dessa maneira. O coxo, o cego, aquele que de alguma forma era impossibilitado para o trabalho, não precisava passar fome. A lei do Senhor estabelecia que quem tivesse recurso precisava distribuir de formas diversas para esses seus irmãos que necessitavam da sua ajuda. Especialmente se estivesse à porta do templo, certamente eles não passariam fome, os judeus lhe ajudariam. Aquele homem também não tinha muita esperança na vida. Veja que o texto diz que ele é coxo de nascença. Ele nasceu assim. Tudo o que ele viu na sua vida era dessa forma. O seu sustento era das esmolas. Ele nunca soube o que foi trabalhar e receber o fruto do seu próprio trabalho. O seu sustento era por causa de pessoas que se compadeciam dele e por causa do apelo religioso daquele local, por causa do apelo religioso do templo, então lhes davam mantimento. Irmãos, até hoje as igrejas da teologia da prosperidade sabem que o apelo religioso estimula a contribuição financeira e eles exploram isso. Aquele homem, porém, não tinha muito o que fazer, como muitos que estão hoje às portas das igrejas. Quando nós passamos na Praça da Sé ou em outras igrejas do centro da cidade, olhamos a escadaria das igrejas, nós vemos que até hoje essa cena se repete. Não mais no templo, como em Jerusalém, mas em diversas igrejas. Vemos pessoas necessitadas, pessoas que precisam da nossa compaixão. Porém, o texto diz que homens consagrados, Pedro e João, vão até aquele templo e encontram-se com aquele homem necessitado. Lucas aqui está fornecendo um dos exemplos mais proeminentes das maravilhas que ele mencionou no capítulo 2, verso 43. Veja o que diz capítulo 2, verso 43, alguns versículos antes do texto que lemos. A palavra de Deus diz assim, a respeito de como viviam aqueles que eram recém-convertidos. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então, uma vez que Lucas anuncia que muitos sinais e prodígios eram feitos através dos apóstolos, ele dá um exemplo desses sinais e prodígios, a saber, a cura desse coxo. Os estudiosos mencionam que existiam 3 horas para a oração. E os apóstolos ali cumpriam aquelas horas de oração fielmente. O texto do capítulo 2, verso 42 diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles estavam firmes naquele propósito de ir ao templo e oferecer orações ao Senhor nosso Deus. O versículo 1 diz que Pedro e João estavam subindo ao templo, e é uma das coisas que fazia a igreja primitiva se reunir no templo, era buscar a Deus em oração. No tempo em que Deus iria causar uma ruptura com o judaísmo formal, com a adoração no templo, porém essa ruptura ainda não havia chegado. O templo ainda não havia sido destruído. Os apóstolos e os outros crentes iniciais eram judeus no sentido mais popular da palavra, assim como também eram cristãos. Muitos deles guardavam o sábado e o domingo. O sábado por causa do respeito aos seus conterrâneos, por causa do local onde estavam, porém o domingo como sendo o dia do Senhor, o dia da ressurreição
do nosso Deus. Eles continuavam a tomar parte no culto do seu povo, que haviam desfrutado por muitos séculos. O templo, então, era um local propício para adoração. E o que era essa porta formosa? Bem, meus irmãos, a porta formosa foi provavelmente um título popular para uma outra porta. Não se sabe exatamente qual era o nome verdadeiro dessa porta, ou a qual porta o texto se refere quando menciona a porta formosa. Flávio Joséfo diz que provavelmente era a porta que levava para o pátio dos gentios. Porém, certamente, sendo uma das portas daquele templo grandioso, provavelmente uma porta maciça, coberta do bronze mais caro, mais belo possível. O metal precioso que cobria aquela porta fazia que reluzisse o seu brilho e trouxesse a formosura apontada pelo seu nome. Período de 3 horas da tarde, o sol brilhava e aquilo deveria ficar de fato belíssimo. Irmãos, o texto fala de muitos sinais e prodígios, mas por que Lucas narra especialmente essa narrativa? Por que especialmente a cura desse coxo é colocada aí na sequência dos relatos de Atos dos Apóstolos? A resposta é dupla, temos 2 razões. Primeiro, porque era a ocasião para o segundo sermão de Pedro, que Lucas quer descrever. Então, ele apresenta a situação e, a seguir, provavelmente na exposição do próximo domingo, o apóstolo Pedro, então, discursa ali naquele templo, o que é também, e essa é a nossa segunda razão, o motivo que foram a causa da primeira perseguição da igreja. A primeira perseguição da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo se dá a partir dessa cura, a partir da cura desse coxo. Pedro e João curam, Pedro então prega no templo e a perseguição inicia-se, ainda que de maneira local, ainda que especificamente a alguns dos discípulos, porém inicia-se uma primeira perseguição. Até que, irmãos, nós chegamos aos versos 3 a 5, encerrando assim a primeira parte do nosso texto. O texto diz assim: vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Irmãos, esse texto que lemos está cercado por verbos que trazem a ideia de que houve uma grande troca de olhares entre eles. Perceba algumas expressões no texto em língua portuguesa. Ele começa dizendo: vendo ele a Pedro e João. Aí o verso 4 diz: Pedro fitando juntamente com João, ou seja, contemplando, olhando para ele, disse: olha para nós. E o verso 5 diz: ele os olhava atentamente. Teve uma troca de olhares ali. Expectativa foi gerada. Verso 5 deixa isso claríssimo quando diz: ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Esperando receber alguma coisa. Ele vê Pedro e João lhe vê, e ainda diz: olha para nós, e ele olhava com muita atenção e aguardava ansiosamente aquilo que iria acontecer. Porém, o verso 5 é a nossa ênfase aqui da nossa primeira divisão, esperando receber alguma coisa. O pastor presbiteriano norte-americano, James Boyce, diz que não sabe o que eles usavam para receber dinheiro nessa época. Porém, se ele tivesse uma caneca, é provável que ele tivesse até erguido a caneca assim, esperando receber alguma coisa, esperando que moedas fosse lhe entregue, que algum dinheiro fosse dado, que alguma manutenção, algo fosse feito por aqueles homens que chamou a atenção daquele coxo de nascença. A expectativa daquele homem era: hoje será um bom dia. Eles não me ignoraram como muitos outros que passam aqui, simplesmente ignoram a minha presença. Pedro e João tentavam lhe atrair o olhar
para dar algo surpreendentemente maior do que esse homem já viu. Ele olhava e esperava algo muito menor. Sua expectativa era muito inferior àquilo que os apóstolos estavam prestes a lhe oferecer. Irmãos, nesse sentido, desde já eu já trago uma aplicação para a nossa igreja. O mundo também espera algo de você. O mundo também espera algo da igreja. Também nos vê e aguarda ansiosamente que a gente possa dar para eles uma palavra de esperança. Quantas vezes nós trocamos a mensagem do Evangelho por meias mensagens de assistência financeira, enquanto que podemos pregar a mensagem de transformação integral, de mudança radical, optamos por meias palavras de consolo, por palavras de sentimento. Quando alguém está numa situação difícil, simplesmente olhamos para essa pessoa e dizemos: não desista, continue assim. Porém, sem apresentar a mensagem que pode transformar aquela vida, que pode mudar aquela situação. Quantas vezes pessoas chegam para nós e dizem assim: você está indo para a igreja? Ore por mim. Eu estou com a saúde debilitada, eu estou precisando mudar de emprego. E você ora para que aquela pessoa mude de emprego, para que a sua saúde seja melhorada. Porém, a vida daquela pessoa não é transformada através da mudança de emprego ou da restauração da sua saúde, porém através da mensagem do Evangelho. É o Evangelho que pode surpreender aqueles que estão ao nosso redor. É a mensagem do Evangelho que irá efetivamente transformar aqueles que precisam de nós. Infelizmente, irmãos, os púlpitos das igrejas hoje preferem pregar psicologia secular, como o reverendo Vadislau Gomes costuma dizer no seu texto, a psicologização do púlpito. O Evangelho, a psicologia, ela, através dos púlpitos, é pregada como um paliativo para as tempestades da semana. Eles trocam uma mensagem de ânimo, de alegria, pelo consolo divino das Escrituras, pela restauração integral da alma, pela única coisa que poderia efetivamente resolver a situação de pecado daqueles que dominicalmente vão à igreja. Meus irmãos, assim como o coxo, as igrejas estão cheias de pessoas olhando para os pregadores, olhando para os irmãos da igreja, esperando receber algo. E o que é que nós temos oferecido? Enquanto irmãos, enquanto membros da igreja, essa é responsabilidade nossa também, ou enquanto pregadores da palavra, que tipo de mensagem temos anunciado àqueles que precisam ouvir a voz do Evangelho? Porém, o texto segue e apresenta a ação de Pedro. Desse modo, nós estruturamos o texto, que vai do verso 1 ao 5, com o seguinte título: Aquilo que esperamos ver, e do verso 6 ao 10, aquilo que o Evangelho de fato opera. Nós vemos o poder curador do Evangelho, o poder surpreendente do Evangelho, anunciando aquilo que o Evangelho de fato opera, a saber, a mudança integral, a adoração e a salvação. O verso 6 até o verso 8 diz assim: Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Quando Pedro olha para aquele homem e diz assim: eu não possuo nem prata nem ouro, ele sabia que essa era a expectativa daquele coxo. Pedro e João sabiam que era isso que aquele homem esperava, que ele lhes desse prata e ouro, que a manutenção do seu dia ou da sua semana estivesse garantida, porque era difícil a sua vida de impossibilidade de trabalhar. A primeira ordem de Pedro foi: olha, e ele olhou. Porém, a segunda ordem de Pedro é: anda, e ele andou.
A segunda parte do nosso texto fala sobre o coxo que andou, saltou, louvando a Deus. Irmãos, quando Pedro anunciou não tenho prata nem ouro, você consegue imaginar o que aconteceu com a expectativa daquele homem? Provavelmente ele desanimou completamente, os seus olhos devem ter caído, a caneca deve ter ido ao chão, se existia alguma caneca ou alguma forma de receber aqueles recursos. A desesperança reinou completamente. Por que esses homens me pediram para olhar para eles, se eles não tinham nada a oferecer? Se eles não tinham prata e ouro, se eles não tinham aquilo que pode mudar a minha situação, mudar a minha condição? Tem uma história que diz que Tomás de Aquino estava nas ruas de Roma com um cardeal romano e eles encontraram um mendigo que estava ali pedindo esmola. O cardeal então tirou uma moeda do bolso de valor significativo e entregou para aquele homem e depois olhou para Tomás de Aquino e disse: nós não podemos dizer mais eu não tenho prata nem ouro. A igreja agora tem muitos recursos. E Tomás de Aquino olha para aquele cardeal e diz: porém também não podemos mais dizer, em nome de Jesus, levanta e anda. A transformação não é mais a mensagem da igreja, meus irmãos. Isso é triste. Pedro e João sabiam que não era prata e ouro que iria transformar a situação daquele homem. Era o poder do evangelho apostólico que de fato poderia mudar a sua situação. Nós não temos uma promessa de que conseguiremos, através dos nossos poderes, curar coxos ou enfermos nos locais por onde passamos, mas sabemos que através da pregação da palavra, através do anúncio do nosso Senhor Jesus Cristo, e esse é o cerne da mensagem de Pedro, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, através dessa mensagem, podemos transformar a situação de vida de pessoas que carecem, escravas do pecado. Tem sido sempre triste, meus irmãos, a verdade de que as pessoas têm usado a religião como um meio de adquirir riquezas. Talvez Pedro tivesse aprendido alguma coisa com Judas Iscariotes. Judas, ele era portador da bolsa. Ele era o tesoureiro entre os apóstolos. E sempre que ele precisava de alguma coisa, o que ele queria, ele roubava da bolsa. Pedro não fazia isso. Pedro não era ladrão como Judas. O texto até nos diz que os discípulos tinham propriedade. Eles possuíam bens. Veja que em alguns versos antes, no verso de número 45, o texto diz que os discípulos vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Veja, Pedro e João dizem: nós não temos prata nem ouro. No entanto, eu acredito que eles tinham como adquirir prata e ouro. Porém, Pedro sabia que aquilo não iria transformar a situação daquele homem. Não parece que Pedro simplesmente não possuía uma forma de ajudar financeiramente aquele homem, porém o que ele queria era a transformação da sua situação de vida. Ser coxo não era o ideal para aquele homem. Não poder trabalhar e adquirir os seus próprios recursos não era um contexto ideal. Dar-lhe esmola para uma semana só iria alimentar ainda mais a sua situação, ainda que fosse uma condição de urgência. Pedro poderia conseguir recursos com os discípulos, mas ele fez algo que surpreendeu aquele homem, que surpreende nós hoje, leitores. A mensagem do Evangelho, de fato, transforma integralmente a situação daquele pobre homem coxo de nascença. A linguagem de Lucas, o médico, é de se admirar. O texto diz que os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto, ele se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, e não só andando, mas saltando e louvando a Deus. Os pés e tornozelos se firmaram, é assim que Lucas descreve. De fato, Lucas quer afirmar que houve algo sobrenatural. Não foi que a sua situação de vida melhorou. O que ele quer dizer é que o que aconteceu ali é inexplicável pela ciência, até mesmo dos nossos dias. Houve uma mudança integral da sua condição física, mas o que o texto destaca
é que ele entra adorando a Deus, louvando o Senhor nosso Deus. E por causa daquele milagre, por causa do poder operado pelos apóstolos, a proclamação do Evangelho ganha ocasião nesse milagre. Os versos 9 e 10, os dois últimos versos do nosso texto diz: viu todo o povo a andar e louvar a Deus. O povo contemplava aquilo ali e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. A multidão de fato fica espantada. As pessoas ficaram maravilhadas com isso. A primeira parte do texto é uma troca de olhares entre os apóstolos e aquele homem coxo. A segunda parte, e a ordem de olhar, a segunda parte do texto, a ordem de andar. Até que o verso 9 termina dizendo que todo o povo olhou, viu aquele homem andar e louvar a Deus. Eles viram ele andar. O povo já havia visto aquela cena várias vezes, um mendigo pedindo esmola. Você também já deve ter visto muitas vezes. Foi a diferença que trouxe admiração e até mesmo grande espanto àqueles homens. Irmãos, eu tenho duas aplicações decorrentes da exposição desse texto. A primeira aplicação é: meu irmão, o mundo também espera algo de você. Também está te vendo e esperando alguma coisa. Você é membro dessa igreja. Uma das formas de oferecer aquilo que o mundo espera de você é tendo uma vida de testemunho, uma vida íntegra diante de Deus e da sociedade, uma vida que se desvia do mal, que se afasta dos pecados, que se arrepende. O mundo também espera de você uma dedicação no que se refere ao cuidado social, a preocupação com a condição daqueles que estão necessitados. O mundo espera de você e da igreja de uma maneira geral a transformação cultural que a igreja pode oferecer na sociedade. A igreja, ela precisa influenciar o mundo. Jesus chama os discípulos de sal da terra e luz do mundo. Na pregação, especialmente, quando você tiver a oportunidade de compartilhar com o seu irmão a sua fé, não ofereça nada menos do que o genuíno evangelho transformador. Nada de paliativos, nada de mensagens que venham a tentar suprimir aquele que é o arrependa-se e creia do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, a nossa segunda aplicação diz respeito a você mesmo. Quantas vezes a graça maravilhosa de Deus já superou as suas expectativas? Quantas vezes a mensagem do Evangelho já te surpreendeu? Quantas vezes você ficou espantado com a graça de Deus, com a mensagem do Evangelho? Quantas vezes essa semana que passou, você se deleitou e admirou a glória da mensagem da graça de Cristo? Quantas vezes durante esses últimos dias você foi às Escrituras e ali deleitou-se e ficou admirado com os testemunhos do Senhor, com os mandamentos do Senhor, com os maravilhosos feitos da graça de Deus, especialmente com a graça salvadora do nosso Senhor? Irmãos, de fato, o surpreendente poder do Evangelho transforma a nossa vida e muda a nossa forma de olhar as coisas. Assim como aquela multidão, você também deve continuar se admirando com a graça de Deus. A maravilhosa graça precisa ser o seu deleite. Faça isso lendo bons livros de teologia, livros de devocional, ouça pregações reformadas, pregações de homens de Deus que de fato buscam edificar a nossa alma, fortalecer a nossa mente, firmando-nos na sã doutrina e no anúncio dos preceitos eternos de Deus.
Ouça pregadores que lhe façam amar a graça de Deus, que lhe façam desejar ardentemente o nosso Senhor Jesus Cristo. A minha expectativa do seminário não era baixa, era alta. Mas Cristo me surpreendeu. Concedeu-me durante o período que estou em São Paulo muito mais do que eu poderia imaginar. O Evangelho nos surpreende, irmãos. A graça é maravilhosa demais, é encantadora, é admirável demais. O nosso arrependimento nessa manhã precisa ser perdão, Senhor, por uma visão tão limitada, tão pequena, tão pouco ousada com relação ao Teu amor, que é tão imenso. O Evangelho nos transforma por inteiro, e isso é muito mais do que nós imaginamos. Amém.